Bom, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim Tomazotti Correia, os nomes dos mais integrantes da mesa, meus colegas vereadores mirins, minha vereadora suplente, Isis Cristiano Moirer, e a ex-vereadora mirim, Júlia de Souza. Todos uma boa tarde. Bom, eu lembro que quando eu escrevi esse discurso, eu pensei que era um tema até que assim bem simples para falar, que talvez não tivesse muita coisa a ver, mas é uma coisa que estava me incomodando há algum tempo, mas conforme meus colegas foram fazendo discursos e fazendo, eu fui ficando, assim, se eu pegasse a fundo, eu conseguia pegar no discurso de cada um deles alguma coisa relacionada ao que eu vou falar aqui. Eu vou falar um pouco sobre alienação. Bom, uma pessoa alienada é uma pessoa cujas opiniões, ideais e objetivos não provém de sua própria mente, não provém de sua própria cabeça, né? Mas sim de uma influência exterior, onde a pessoa, por ingenuidade ou desconhecimento, acaba se deixando influenciar muito facilmente. Porque, como dizem, todos os homens têm opiniões, mas nem todos pensam. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada vez mais as pessoas não estão pensando mais por si mesmas, elas estão aceitando qualquer coisa que falam para elas. E isso é muito ruim, porque assim, cada vez mais notícias falsas acabam se espalhando, ideais de ódio, entre tantas outras coisas. Eu te pergunto, quantas vezes você já não viu uma notícia que parecia, no mínimo, duvidosa? Né? E a tendência é aumentar cada vez mais e mais, porque as pessoas não buscam as fontes ou os fatos para confirmarem se a notícia é verdadeira. Como até teve alguns colegas meus falando sobre... Passo a palavra em parte para a vereadora mirim, Bárbara Albino Bennett. Pedro, primeiramente eu gostaria de parabenizar pelo discurso. E o WhatsApp, muitas vezes, as pessoas estão mandando notícias falsas para a gente. E elas estão acreditando nisso. E daí a gente fica pensando assim, ó, ela não tem opinião própria? Ela fica acreditando nessas coisas? Então, por isso eu gostaria de parabenizar pelo seu discurso. Muito obrigada. Muito obrigado pela parte. Realmente, o que ela falou bate exatamente na tecla que eu quero chegar, que essas notícias, né, que cada vez mais o pessoal acaba compartilhando, sem checar os fatos, né, na maior parte das vezes acaba sendo ou por favorecer um político em sua campanha eleitoral, ou por desmerecer outro, né, às vezes colocando notícias como, fulano de tal é racista, fulano de tal é homofóbico, fulano de tal é preconceituoso. Se você parar um pouco, sem brincadeira, se você pegar e se der 2 minutos da sua vida para pesquisar um pouco sobre aquilo, você vai ver que não é verdade. Que isso, na verdade, são notícias criadas de forma mal intencionada, né? Isso acaba não contribuindo para a nossa política brasileira, mas sim para a politicagem. E é por isso que hoje em dia estão surgindo cada vez mais e mais formadores de opinião, de tudo quanto são ideais. Porque as pessoas parecem que perderam a capacidade de pensarem por elas mesmas. A gente pode ver reflexos dessa alienação nos diversos casos de corrupção que temos tido em nosso Congresso atualmente. Porque o povo votou errado, votou no que o amigo falou que aquele candidato era bom, ou então votou porque falaram que o outro candidato era ruim, e por aí vai. E como se já não bastasse tudo isso, os maiores alienadores do Brasil são a mídia tradicional. Com alguns jornalistas apoiando os movimentos de black blocs, né, xingando político de graça, e depois querendo se fazer de vítima. E isso me dá um nervoso, às vezes, me dá um tique, assim, de às vezes tentar debater com a pessoa, mas é difícil. Então, só o que eu peço para vocês é que vocês comecem cada vez mais a pensar com a própria cabeça, porque um grande reflexo de toda essa alienação é a nossa própria sociedade atual, é a nossa realidade. Então, quando, por exemplo, às vezes até em alguns discursos, eu senti uma grande vontade de fazer a parte, em alguns, que às vezes a pessoa acaba falando sobre uma notícia que não é bem verdade, né? Que se você pegar e investigar um pouco a fundo, pegar para ver os fatos, você vai achar de verdade o que aconteceu naquele meio, né? Mas queria deixar só isso para vocês hoje, que vocês realmente tentem pensar com a própria cabeça. Muito obrigado pela atenção.